No vídeo passado vimos o que é a IDOR. Exploramos e resolvemos o problema usando tokens dinâmicos que são armazenados num documento de texto. Mas existe uma falha de segurança que pode comprometer esses tokens e qualquer outro arquivo que estiver no servidor, ou Local File Inclusion. Vamos usar essa página web como exemplo. Vamos fazer login como Windows e acessamos essa conta. Aqui simplesmente tem algumas opções de ir ao início, ver dados e contatos. No vídeo passado nós podíamos ter acesso à conta de outro usuário alterando o nosso ID, mesmo sem ter os dados de acesso, nome e senha. Mas agora não podemos, já que tokens são números grandes e dinâmicos. Seria um trabalho achar esses valores, mas com Local File Inclusion podemos achar esses valores facilmente e conseguimos do mesmo jeito explorar o IDOR. Esse aqui praticamente é o programa que criamos no vídeo passado, mas com algumas implementações, como esse menu aqui. Vamos ver o código-fonte e assim percebemos por que está vulnerável a Local File Inclusion. Aqui o formulário de login e o método de envio dos dados é POST e o destino é server.php. Aqui no server.php recebemos os dados do GET, o nome e senha. E aqui tem algumas verificações. Se o nome for Windows e senha 1234, vai ter que chamar essa função enviar, passando como parâmetro um número e nome. A função está aqui. Vemos que o primeiro parâmetro está aqui na variável ID e o nome no nome. Aqui tem uma variável pToken. Esse primeiro parâmetro já nem precisávamos, na verdade, mas enfim. Aqui tem a variável pToken que armazena esse diretório aqui. Isso para abrirmos um arquivo nesse diretório. O nome será exatamente o nome passado pelo usuário. A extensão é txt e abrimos para a escrita. Escrevemos nele um número aleatório que pertence a esse intervalo e fechamos o arquivo. Abrimos novamente, só que dessa vez para a leitura e armazenamos o conteúdo desse documento de texto na variável ID. Sabe, isso não é necessário, já que o valor geramos com a função rand. Vamos atribuir esse valor à variável ID, escrever no arquivo e essa mesma variável será usada aqui no value do input ID. Enfim, programação. Aqui tem um código JavaScript que submete automaticamente esses dados dos inputs. O destino desses dados é o perfil.php. Aqui a primeira coisa que é feita é declarar e inicializar a variável pToken, que contém o diretório dos arquivos de texto que contém os tokens do usuário. Em seguida tem um if, que verifica se na URL tem os parâmetros ID e nome. Se sim, armazena os valores nas variáveis, abre o arquivo de texto com o nome desse usuário para leitura e verifica se o nome é Windows e se o conteúdo desse arquivo de texto é o mesmo passado pelo método GET. Se for, a página lhe identifica dizendo Olá, Sr. Windows. Esse é o processo de login. Mas num caso real é mais prático usar banco de dados. O processo de login é o mesmo para os outros usuários, nesse caso macOS e Linux. Aqui mais embaixo tem algo novo na página, esse conjunto de links, o início, dados e números. Esses criam um parâmetro file. E mais embaixo tem a verificação se esse parâmetro file existe lá na URL. Se existir, ele vai fazer o include desse arquivo que estiver nesse parâmetro. Nesse caso, início.html, dados.html ou números.html. É aqui onde está a vulnerabilidade. Vamos entender por quê. Vamos fazer login novamente como Linux. Faltava um ponto vírgula aqui. Vamos fazer login como Linux. De acordo com o código, um arquivo de texto com o nome do usuário será criado aqui nesse diretório. Vamos ver. Sim, ele criou. E aqui nessa linha de código vemos que ele escreve um número aleatório nesse arquivo. Esse é o token do Linux. Vou fazer login com os outros usuários para também terem os tokens. Feito. Vamos continuar com o Linux. Aqui, como Linux, o programa já nos identificou. Aqui na aba Network vemos os dados enviados via POST, o ID e nome. Se trocarmos o nome para Windows e o ID para o ID do Windows, teremos acesso à conta do Windows. Mas assim é meio difícil porque o ID é um valor grande e aleatório. Mas tem uma maneira de sabermos qual é o ID do Windows ou do Mac. Quando clicamos no início, ele inclui o arquivo início.html e tem os outros dados e contactos. O programa está a fazer o include desses arquivos. O include do arquivo que estiver aqui na URL, como o valor do file. Ou seja, eu posso alterar esse valor para um arquivo que eu quero que ele inclua. Eu quero que ele inclua o arquivo de texto que contém o token do usuário. Essa é a vulnerabilidade. Se reparar, aqui nessa pasta do champ, eu coloquei esses arquivos HTML na pasta site e os tokens na pasta tokens. Como estamos aqui no site, nós temos que voltar
e entrar aqui na pasta tokens. Para isso temos que navegar entre os diretores. Então, como fazemos para voltar? Para voltar aqui, digitamos 2 pontos barra. Assim estamos na pasta main, dessa onde estão os arquivos HTML. Agora entramos na pasta tokens e nos tokens queremos o windows.txt, por exemplo. E o programa inclui esse arquivo nessa página. O arquivo contém o token do Windows. Vamos tentar usar esse token para acessar a conta dele então. Como estamos a trabalhar com as requisições no método POST, vamos abrir uma proxy e capturar o momento em que o navegador envia o nome e o ID do usuário. Eu estou usando Burp Suite. Aqui trocamos para Windows e o ID colocamos o token que achamos lá no arquivo de texto. Enviamos e temos acesso à conta do Windows. Muito bom. Isso é Local File Inclusion. Inclusão de ficheiros locais. Isso não só pode vazar os tokens, mas qualquer conteúdo que estiver desprotegido na página web. Mas nem todas as páginas web têm uma pasta chamada tokens que contém arquivos de texto com o nome de cada usuário, contendo tokens de cada usuário. Cada servidor foi organizado de maneira personalizada com os nomes dos arquivos personalizados. E em alguns casos não dá para ver os diretórios dos servidores de uma página web. Sendo assim, como vamos nos direcionar para dados sensíveis, estando às cegas? Bem, existem payloads clássicos para testar no caso de Local File Inclusion. Um deles é esse: voltar o máximo de diretores possíveis e acessar etc/pswd. Caso você não veja uma lista de senhas na sua tela, provavelmente o arquivo que você está a tentar acessar não existe no servidor ou está numa outra pasta. Então, como fazemos para corrigir isso? Uma maneira comum é, antes de dar o include do arquivo, verificar se nele tem algo suspeito, como esses pontos aqui. Se tiver, ele não faz a inclusão. Vou usar a função pragmatch. Ele retorna 1 se um padrão foi encontrado na string e 0 se não. Vou colocar isso em um if. Como isso retorna 1 se achar um padrão e 1 significa verdadeiro, e se retornar verdadeiro é por ter achado esse padrão, ele vai executar esse comando. Mas nós queremos o contrário: se ele achar o padrão, não executar o include. Para isso vamos dizer, se isso retornar 0, executar esse include. Ou simplesmente colocar um note aqui à frente. Aqui devemos usar uma barra invertida antes de cada ponto. Isso para esse ponto não ser interpretado como um caractere especial de PHP. Agora não podemos mais fazer um Local File Inclusion. Brincadeira, podemos sim, só não podemos voltar, ir para a pasta main. Mas podemos acessar uma pasta que está no mesmo diretório. Se aqui tiver um dado sensível, ainda podemos incluir na página. Como esse arquivo de texto que está na pasta pswd. Aqui tem nome e senha de todos os usuários. Mas mesmo assim, esse Local File Inclusion tem um padrão, essas barras aqui. Então devemos incluir aqui um pragmatch e verificar se na string tem isso. Agora o Local File Inclusion fica mais difícil. Mas eu acredito que isso ainda pode ser burlado. Aí devemos explorar a criatividade. Mas aqui tem uma outra coisa que pode acontecer, que é a seguinte. Nós estamos aqui como usuários e vemos na URL o domínio /site/php. Ou seja, nós estamos a ver o diretório em que nós estamos. Se apagar isso, estaremos a voltar para o diretório raiz, que é aqui no index of. E temos a pasta tokens e aqui podemos ver o token de qualquer usuário. E voltamos a ter acesso a arquivos locais. Para impedir que isso aconteça, aqui na página inicial, aqui no index of, devemos criar um arquivo com o nome index e a extensão. Se o usuário estiver num diretório em que tem um arquivo chamado index, o navegador automaticamente abre esse arquivo. Mas os nossos arquivos HTML estão na pasta site e queremos que a página inicial seja essa, form.html. Aqui é onde está o nosso formulário de login. Vamos nomeá-lo index.html também. Então vamos fazer o seguinte. Aqui nesse primeiro index.html, vamos colocar um código JavaScript que vai direcionar o usuário para a pasta site. E como nessa pasta site tem um index, o navegador abrirá automaticamente o nosso formulário. Assim, mesmo que o usuário apagar esse path aqui na URL, ele vai ser direcionado de volta para o formulário de login. Bem, é isso. Essa vulnerabilidade pode ocorrer de várias maneiras. É uma boa prática evitar ao máximo que o diretório a ser incluído possa ser manipulado pelo usuário.